Fala galera do Instituto Janária Viana, aqui é o Leandro, professor de inglês. A aula de hoje vai para a primeira série do ensino médio. Nós vamos fazer a capítulo 7, as atividades do capítulo 7 do livro, cujo tema é Biodiversity. Vamos estudar um pouquinho sobre isso e responder as atividades, tá? Então aqui na imagem ele já começa falando aqui que a gente vê as expectativas de aprendizagem, o que a gente vai aprender nesse capítulo. Refletir sobre a importância da diversidade, interagir com cartoons, infográficos, entrevistas, pôsteres e tira em quadrinhos, fazer questões usando interrogativo pronouns que a gente vai ver mais à frente. Então aqui, essa foto é do Museu de Biodiversidade do Museu de História Natural em Nova York. Então aqui ele já mostra quanto que a biodiversidade é ampla, é vasta, né? Então, como que a gente vai trabalhar sobre isso, tá? Então, na questão número 1, ele já começa aqui. Check the words you expect to find the test. What is biodiversity? And add 2 more words to the list. Então, ele pede para você colocar aqui na lista o que a gente vai trabalhar quando falar sobre biodiversidade. E ele pede também para a gente incluir mais 2 palavras, tá? Aí vamos ver aqui como que a gente vai fazer isso. Deixa eu voltar aqui. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre biodiversidade, o que a gente vai encontrar isso? Crops, que seria cultivos, é um tipo de habitat, né? Water, água, né? A gente vai encontrar earth, terra, species, espécies. Depois a gente vai encontrar ecosystems, ecossistemas, life, vida, micro-organismos, micro-organismos, castle, planets, a gente vai encontrar planets, tá? E mais 2 outras que você pode colocar aqui. Você pode colocar aqui habitat, e outro que a gente pode colocar environment, tá? Não vou colocar tudo não aqui, que senão eu sou horrível nesse programa. Você pode colocar aqui environment, que seria o meio ambiente. Bom, então ele já começa aqui falando o que seria essa biodiversidade. Então, biological diversity or biodiversity is a attempt to give a variety of life, variedade de vida, on Earth, na Terra. And part of the bad media that everyone's face on our planet. Our planet. Plants, animals and aí você vai colocar aqui, ó, micro-organisms. Vou colocar só aqui porque o espaço aqui eu apanho muito para apanhar aqui. Você vai colocar micro-organisms, tá? Que é esse aqui que você vai colocar aqui, tá bom? Genetic difference and with each species. Seria esse aqui, species, que você vai colocar aqui. Between the variants of groups. And the brief livestock also includes multitude of different ecosystems. On Earth, Air, War, and o último aqui, Water.
apanho muito para escrever isso aqui, meu Deus. E o último aqui, water. Tá? Então, life, earth, planet, microorganisms, species, groups, ecosystems e water. Ok? Passando agora para a próxima. What is the irony expressed in the cartoon? Answer in Portuguese. Então a gente tem aqui, a gente está analisando a imagem, a gente tem aqui Botanical Studies, estudos botânicos, ecossistemas, biodiversidade, estudos ecológicos, listas vermelhas. E aqui a gente tem aqui conservação. Se você observar aqui, a planta ela já está morta. Está aqui mortinha da Silva, né? Então qual é a ironia? Ela tem uma planta morta ao lado de tanta diversidade como ecossistema, biodiversidade, estudos botânicos, estudo ecológico, né? Tudo isso que fica só na teoria e na hora da prática a gente não coloca nada disso em prática, certo? Então a ironia do cartoon é isso, você ter falando sobre conservação e a planta aqui em cima morta, sem ninguém nem cuidar da planta, certo? Passando agora para a próxima questão. Look the following text and check the correct options. Então, what characteristics you see in it? Então, nesse texto aqui, né, que tipo de características nós vamos encontrar nele? Então, o que a gente vai encontrar? Vai ser um informativo. Ele está em preto e branco? Não, ele está colorido. Ele tem clear information, informações claras? Sim. Visualmente atrativo? Sim. Tá? Possui números, imagens e charts, que seria... como é que se fala? Não é charge, eu esqueci agora o nome. Seria papéis, né? Alguma coisa... dados, perdão. Dados. Tá? An illustration like this is called graphic, pie chart, bar chart, infographic ou comic strips. No caso aqui, esse tipo de informação de folheto seria infográfico ou infográfico, tá bom? Nesse infográfico, aqui ele vai fazendo várias análises de 17 mega diverse countries. Então, 17 mega de países com mega diversidade. Então, 3 countries account for. Então, ele vai dando ali a descrição de cada um desses países, tá? Então vamos lá. Study carefully the information, include the text and match the columns. Estude corretamente as informações que ele está dando aqui e relaciona as colunas. Então na letra A, qual é a estimativa de número de espécies no mundo, né? Então a estimativa de espécies que existem no mundo seria aqui more than 11 billions, ou seja, mais de 11 milhões. Tá? Letra B. What is the total numbers described of species? Qual o total de número descoberto de espécies? Então aqui no caso seria menos de 2 milhões. Letra C. Qual é a percentual de descobertas de espécies descobertas são invertebrados? Cerca de 72%. Tá? Depois a gente tem letra D. Qual é o total de números threatened species, que seria almost 70 billions. D. E aqui seria E. Então, C, A, B, E, D. Bom? Which continent you find more countries with large diversity? Check the best opinion. Qual seriam os países o continente, aliás, que vai ter maior diversidade? Olha a melhor opção. Aqui no caso seria América. Da Américas, tá? Se você perceber, ele tem muito mais. Geralmente a gente pensa o quê? Na África. Mas se você olhar aqui na África, ele tem 2. E aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, 6, 7. Então, na África ele tem 2.
nas Américas. E quando ele colocou todas as Américas, tanto a América do Sul, a América Central e a América do Norte. Bom, passando para a próxima página. Read the text and answer the question 7 and 8. National Geographic 10, Adventures of Science for Conservation, ASC, tá? Então, vamos lá. Aqui ele está fazendo uma entrevista, né, com esse grupo aqui, e aí dessa entrevista que a gente vai responder. Vamos lá. Match the columns and find the definitions of the words from the text. Ele quer, no caso aqui, ele quer a definição dessas palavras. Então, no caso aqui, qual seria a definição de purpose? Aí a gente pode definir aim, goal, definição, que seria mirar, objetivo, determinação, tá? Na letra B de search, no caso a search seria aqui careful examination or investigation, examinação cuidadosa ou investigação. Sustainability, no caso aqui seria que the quality of not being harmful to environment, tá? Letra D, research, seria aqui inquiry or investigation into a subject. Example, a small part of anything. Então vai ficar a ordem correta, é C, A, D e B. Bom, é C, A, D e B. Bom, e a última aqui, the purpose of Surf Explorer work together with ASC Research Program is, no caso aqui a primeira opção, to look for surf hotspots and help the environment. Então seria procurar os locais, hotspots seria pontos quentes seria o point, né? Seria aquele lugar de muito bom, né? Um bom lugar, os bons lugares para o surf e ajudar o meio ambiente, certo? Então, galera, com isso a gente termina essas atividades. Essas atividades foram bem tranquilas, tudo sobre o meio ambiente. Bom, então vocês tentem fazer para o próximo vídeo. Vocês vão dar uma lida aqui sobre interrogative pronouns. O livro aqui ele faz um resumo bem bacana, bem tranquilo aqui sobre isso. E aí, para o próximo vídeo, a gente faz a correção. Então, tentem fazer as páginas 22, 23, 24 e 25. Certo? E aí depois a gente encerra esse capítulo aí, certo? Então, para o próximo vídeo, a gente faz a correção das páginas 22 a 25 e eu dou uma explicação aí para vocês sobre os interrogative pronouns, ok? Então, galera, lembrando, qualquer dúvida, aquilo que eu já falei com vocês, eu estou à disposição. Não entendeu a matéria, professor, isso aqui eu estou dificuldade, isso aqui não estou conseguindo entender legal. É só passar a mensagem para mim aí que a gente entra em contato e tira as dúvidas de vocês, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.